27 de janeiro de 2013, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Impossível esquecer daquele domingo, quando o Brasil acordou com a notícia da tragédia da Boate Kiss. O número de mortos crescia a cada hora, até que se confirmou que 242 jovens haviam perdido a vida no incêndio, que ainda feriu outras 636 pessoas. Todos se perguntavam, seria crime ou acidente? Quem eram os responsáveis? Como a prefeitura e os bombeiros haviam permitido o funcionamento daquele inferno na terra? Dezembro de 2021. 8 anos depois, finalmente, um dos julgamentos mais aguardados da história do país aconteceria. Em 10 dias, que pareceram meses, histórias de vítimas vivas e mortas tomaram o plenário e os 2 donos da boate, além dos 2 integrantes que restaram da banda que colocou fogo no salão, foram os 4 condenados com penas entre 18 e 22 anos. 8 meses após o final do julgamento, um revés inesperado acontece. Todo o júri do caso da Boate Kiss foi anulado. Anularam não só o julgamento, mas também anularam a sensação de paz dos familiares das vítimas que voltam a esperar pelo fechar do caixão definitivo de seus filhos, sobrinhos, primos e amigos. Janeiro de 2023. Prestes a completar os tristes 10 anos da tragédia, eu encontro a promotora do caso, doutora Lúcia Helena Calegari, para trazer os detalhes de toda essa cicatriz da cidade de Santa Maria, contar também o que se espera para os próximos meses, além de explicar se a Boate Kiss foi afinal um homicídio com data marcada ou tudo não passaria de uma triste fatalidade. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Não esqueça, por favor, de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marcar nas suas mídias sociais, se puder, seja membro, porque você estando aqui comigo, a gente consegue fazer conteúdos que todos queremos ver, como agora a entrevista com a promotora do caso Boate Kiss, a doutora Lúcia Helena Calegari. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por achar uma brecha na agenda, que a gente estava até conversando minutos antes, que a senhora falou que esta semana, porque vai fazer 10 anos, né, de Boate Kiss. Imagino o quanto que a senhora está sendo necessitada por todo mundo para poder falar. Muito obrigado. Doutora, seja bem-vinda. Eu vou começar com uma pergunta, que assim, se a senhora puder só dar um resumo. A Boate Kiss é um crime ou é uma tragédia? Assim, primeiro, assim, o meu bom dia e meu olá a todos, né? Eu diria que é um crime e uma tragédia, as duas coisas juntas, né? Uma tragédia, e eu sempre digo que tragédias podem ser evitadas, era uma tragédia que poderia ter sido evitada, e é uma tragédia criminosa, né? Porque houve crime, né? Houve mortes e né? E houve crimes intencionais, né? De forma um dolo eventual, enfim, mas enfim, houve mortes, tentativas de homicídio. E então eu diria que essas são as duas coisas, né? É uma tragédia. Eu não jamais deixaria de usar essa expressão. Aliás, a maioria das pessoas se refere ao fato como uma tragédia, com tantas mortes, com tudo que aconteceu, né? Sempre se diz Santa Maria nunca mais foi a mesma depois disso. Mas é uma tragédia criminosa, né? Não é uma tragédia que é originária de condutas criminosas. Onde que ela poderia ter sido evitada? Quais são os pontos que colocam como dolo tudo o que aconteceu naquele fatídico 27 de janeiro de 2013? Estou correto na data? Isso, nós essa semana estamos fechando 10 anos, né? E assim, nossa, várias pessoas, né? Vários canais, etc., estão fazendo divulgações. Até deixa eu fazer um parênteses, que eu, assim, acompanhando nas redes sociais, eu vi até que alguns estabelecimentos não vão abrir em Santa Maria dia 27.
alguns estabelecimentos atuais de festa não vão abrir dia 27 em respeito à memória e ao momento de 10 anos. E alguns outros vão colocar fachadas brancas, a comunidade toda de Santa Maria, várias pessoas da comunidade estão mobilizadas, né, nessa questão dos 10 anos. Mas tu me perguntavas assim, o que que leva a se pensar como dolo, né, tudo o que aconteceu? Eu começo dizendo o seguinte: esse estabelecimento ele tinha problemas de barulho, né? Vários boates têm esse problema de barulho com a vizinhança e com queixas, reclamações, e aí foi feita uma reforma. Quando foi feita essa reforma, e o proprietário, os proprietários por conta própria, sem ter nenhum apoio técnico, nem algum apoio de engenheiro, arquiteto, resolveram por conta própria colocar no teto do palco uma espuma que, na verdade, ela nem é, tecnicamente, essas espumas nem são para diminuir barulho, elas, na verdade, elas são para uma melhor sonorização. E eu digo assim, um dos proprietários era músico, então talvez ele, quando tocasse, sentisse que não estava de forma eficiente as músicas, né? Como, talvez como ele quisesse que saísse o som. O que que acontece? Essa espuma não era uma espuma própria para ser colocada. Ela foi colocada uma espuma comprada numa loja de colchões, pintada com não com spray, tudo mecanismos tóxicos e inflamáveis. Havia um incentivo e uma supervalorização que para chamar público, vamos fazer efeitos pirotécnicos aqui dentro. Só que qualquer fogo dentro de estabelecimento tem que ter regras, né? Se vai se fazer qualquer apresentação dessas. Em ambiente fechado, muito mais. E havia, assim, que tipo de instrumento foi utilizado? Foi utilizado um fogo que é para utilização em ambiente externo, num ambiente interno, com o incentivo dos proprietários, e inclusive na tarde daquele dia teve passagem de som e eu já tinha lá conhecimento do que ia ser apresentado e já estavam lá no local os tais de fogos esses. E mais do que isso, uma superlotação assim enorme, não havia um respeito à capacidade do estabelecimento, se colocava o quanto desce, né? Vamos colocando, porque o objetivo é a festa tá cheia, porque festa boa é a festa cheia. Só que, na verdade, numa situação de qualquer situação, se tivesse uma briga, qualquer situação, ia dar o mesmo tipo de problema na saída. Agora, como foi fogo, a gente tem uma conduta muito pior. Porque aí eu vi o pânico e aquela caindo o teto e tudo mais, aí nessa superlotação. Aí a gente tem mais outras questões que são fundamentais. Primeiro é porque para a saída havia obstáculos. Eu diria assim, aquele local era um labirinto. Para sair, tu tinha que conhecer muito bem. E a gente está falando de pessoas que tiveram que sair na escuridão sem avisos adequados de saída, sem letreiros adequados de saída. O extintor de incêndio do local ali onde começou o fogo não funcionou, não estava funcionando. E ainda houve o impedimento de saída das pessoas por parte inclusive do proprietário, que também se postou na frente impedindo, e com isso dificultando a saída rápida, porque se buscava que as pessoas primeiro pagassem as comandas. Aliado a tudo isso, o músico estava com o microfone quando começa o fogo, e o microfone tem microfonia nesse momento, porque é um momento que tem uma gravação, e não avisou que estava pegando fogo, tinham partes que ficavam atrás que as pessoas nem viam o palco, né? Porque nem todo era uma boate com mais de um espaço, que nem foram avisadas, os avisos não tinha sprinklers, aqueles Sim, chuveirinhos sim.
aqueles chuveirinhos para quando começasse um fogo, né? Agora, a grande questão e o grande problema é que veja-se que essa espuma que foi comprada é uma espuma tóxica e que levou a maioria das pessoas a morrerem por asfixia. A maioria dos jovens não conseguiu sair de lá. A maioria dos jovens não conseguiu sair de lá porque era um gás venenoso, né? E eles morreram em questão de minutos asfixiados. É, nossa, Sim. muito triste. Eu digo isso porque quando eu durmo, eu não eu assumi esse processo na sua reta final, quando só estava designado o julgamento. Então, eu não conhecia a boate nem funcionando, porque eu não sou de Santa Maria, e nem nos dias que se seguiram. Mas eu fui na boate tempos depois, né? Quando eu estava me preparando para o julgamento. Quando eu entrei lá dentro, eu digo assim, eu fiquei toda arrepiada, porque eu fiquei imaginando a cena das coisas acontecendo, né? Mas depois disso e antes disso, eu já tinha visto várias imagens e depois mais imagens, eh, filmagens dos corpos empilhados. Na sequência, eu diria assim, eram tantas, era administrar um caos com pessoas vivas é uma coisa, administrar um caos com um monte de gente morta numa cidade que não tinha estrutura para isso. As pessoas foram colocadas num ginásio para entrar familiares, para serem feitos reconhecimentos, colocados assim, uma do lado da outra, o corpo do lado do outro, carregados em caminhão que era transportado animais até esse ginásio. Não havia na cidade de Santa Maria mais caixão disponível, não tinha coroa disponível, ainda houve um super aumento e valorização dos valores. Não tinha lugar nos hospitais, nem de Santa Maria, nem da região. Várias pessoas precisando de cuidados intensivos, tendo que ser transportadas para Porto Alegre. Aí se conseguiu helicópteros, mas assim, sempre tendo que ter médicos dentro do helicóptero. Eu vou dizer o seguinte: eu fico sempre quando eu fecho assim meus olhos para pensar nessa situação toda, é claro, as imagens vêm para minha cabeça, mas eu fico imaginando o que deve ter sido administrar os primeiras horas depois disso tudo. O desespero de todo mundo, o desespero dos familiares, vários não tinham notícias, não conseguiam saber onde estavam seus filhos. E quando foram ver, tem relatos assim de mães que olhavam, diziam, não, mas esse não é meu filho, não era o filho dela, mas não conseguia, sabe, Reconhecer. reconhecer. Telefones que tocavam sem parar, porque né, e as pessoas relatando que se olhasse no teclado ali de, né, mãe, pai, né, 20, 30, 40 chamadas, tem relatos assim de telefone que tocaram 40 vezes, né? Porque quando aconteceu tudo isso, muita gente, vários celulares foram caindo, né, na tentativa de sair, ou várias pessoas estavam com os homens, principalmente no celular no bolso, aí quando, né, enfim, eu diria assim, todo esse quadro que eu estou trazendo é um quadro de caos, um quadro assim, de caos, mas com muitas pessoas mortas, jovens mortos, numa cidade que todo mundo diz nunca foi mais a mesma. Imagina. Eu digo que assim, foi uma tragédia nacional e bem internacional também, né? Eu lembro, eu aqui de São Paulo, quando domingo começou e os números iam aumentando, né? O número de mortos e o número de feridos ia aumentando a cada 10, 15 minutos se aumentava. E aquelas cenas em frente à boate, as pessoas quebrando parede, eu acho que tocou todos nós. Foi uma sensação de luto nacional. Foi uma coisa de... Santa Maria virou a capital do Brasil naquele momento e se torna doído para todo mundo, né? Ainda mais pessoas tão novas que estavam estudando e que teriam uma vida inteira de trabalho e de vida pela frente, né? Imagino a dor Eu que é para diria assim, vocês aí. eu não sei se todo mundo, né, mas eu até, porque faço júri, porque trabalho nessa área, né, eu sempre digo assim, quando a gente fala, por exemplo, no 11 de setembro lá,
dos Estados Unidos. Sim, Eu sei o que que eu fazia naquele dia. sim, Eu sei o que eu fazia no dia 27 de janeiro de 2013, entendeu? Porque essa tragédia não foi uma tragédia só para Santa Maria, né? Ela foi uma tragédia para todos nós brasileiros, sim. né? Com repercussões em todo mundo. Eu sei o que eu fazia nesse dia, entendeu? E sei como eu via a notícia, como eu recebia a notícia. E eu não, na época não era promotora lá em Santa Maria, eu era promotora em Porto Alegre, né? Eu fui designada para fazer o júri, mas assim, e eu tenho certeza que muitas pessoas sabem o que faziam nesse dia e sabem como tiveram a notícia. É impressionante porque depois de todo passado esse julgamento, quantas pessoas de Santa Maria me procuram e contam relatos daquilo que eu já nem não sabia, né? Uma pessoa me diz assim, nem os pássaros voavam na cidade. A Nossa. sensação que ela tinha, que nem a frase, assim, sabe? Nem os, foi o dia que nem os pássaros voavam em Santa Maria. É. Que todo mundo desesperado e muitas pessoas fizeram uma corrente de bem, de tentar apoiar, de ajudar, né? Outras, como eu digo, talvez não, mas porque essa exploração de valores e tudo mais. Agora, tu pensa assim, ó, aí veio a notícia nas horas que se seguiram que provavelmente a morte estava relacionada a componentes venenosos. Foi determinado, então, além de ter todo esse reconhecimento que foi feito num ginásio de corpos, que se felasse com caixão fechado na sequência. Eu vou dizer, a gente fala e eu falo assim, tenho um contato estreito com vários sobreviventes e com vários familiares, e a gente tenta dar um apoio, que eu não é minha área, não sou psicóloga, né? Mas assim, a gente tenta dar um apoio pela experiência que a gente tem de tantos anos, ver os sofrimentos de pais e mães. Eu trabalho nessa área, né? Uhum. Trabalho na busca de punição de pessoas que cometem homicídios. Mas tem várias famílias que não conseguem ir adiante. É, sempre digo assim, ninguém nasceu para enterrar filho, né? E enterrar para um filho que vai para uma boate se divertir, né? É uma coisa assim. E aí a sensação seguinte é a sensação de impunidade. A gente está fechando 10 anos. A gente teve há um ano, praticamente atrás, um ano e um mês, o julgamento com condenações e das pessoas que estavam respondendo por homicídios, e o processo foi anulado. Sim. Eu acredito numa reversão no Superior Tribunal de Justiça. Eu acho que eu não vejo nenhuma dessas nulidades vingarem em Brasília. Eu acho que nós vamos reverter em Brasília essa decisão. Mas qual que é a sensação que fica para as famílias? Eu não tenho meu filho de volta, eu não tenho meus amigos de volta, eu não tenho meus familiares de volta. Eu queria reescrever o futuro para que as coisas não se repetissem, para que não fosse esquecido, para que fossem punidos os responsáveis, mas eu não consegui em 10 anos isso. Em 10 anos eu não consegui chegar a esse momento. É muito difícil. Tu não consegue dar uma explicação, tu não consegue consolar, que tu não tem uma resposta para dizer assim, olha, tu tem uma resposta que vai ser logo. Não, Brasília agora, quanto tempo será que vai demorar para tramitar? Numa resposta que é incerta, né? Mas que eu acredito que a gente vai reverter, sim, essa anulação. Se não reverter, vai ter que começar tudo da estaca zero, com um novo julgamento. Os dias, né? Claro, as pessoas acompanharam a maioria delas pela imprensa, né? Mas quem esteve lá, o desespero daqueles pais nos dias dos julgamentos, porque revivem tudo. Assim como essa semana estão revivendo, né? Sim. Essa semana, eu digo assim, tu olha as redes sociais desses pais, assim, eles estão vários acabados, vários morreram. A gente, isso às vezes não, né? Suicídio é uma coisa que não se divulga, mas teve pais que se suicidaram, teve pais que tiveram doenças posteriores por causa dos fatos. Então não é só as mortes que estão na boate, é todo um outro envolvimento por detrás que também é consequência disso. Mas a maior consequência deveria ser a mudança de postura das pessoas.
E a gente teve aqui no estado uma lei para tentar recrudescer a questão da necessidade de cuidado com alvarás, cuidado de estabelecimentos, e logo depois da anulação do julgamento, essa lei foi flexibilizada. Foi flexibilizado os requisitos aqui no estado. Então, eu diria assim, a Lei Kiss ainda por cima foi flexibilizada, então, assim, o que resta para essas famílias? Sim. A sensação atual de impunidade, de que a justiça não funciona, de que as leis, na época se falou muito, mas agora já se flexibilizou, e de que não dá nada. Meu filho não volta, a porta não vai abrir de novo, mas eu não consegui mudar o mundo. Doutora, deixa eu perguntar algumas coisas assim. Não estou colocando em xeque nada, só porque, como eu também entrevistei o doutor Bruno, só para a gente ter as mesmas dimensões. O doutor Bruno me diz que a boate estava com os seus alvarás em dia, eles estavam com alguns alvarás para saírem dentro do período porque tem um período, né? Você quer tirar a carteira de motorista, você tem 30 dias depois que venceu, você ainda pode tirar. Tem aqueles períodos. A boate estava totalmente legalizada para funcionar? Eu diria o seguinte, quando se autorizou o funcionamento, se autorizou com um programa chamado SIG, que foi um programa assim, criado na época pelos bombeiros para simplificar os dados. Né? Para poder ser mais rápido a concessão de alvará de incêndio, era feito assim, tipo num programa de computador. Esse programa ele não tinha uma análise assim mais aprofundada, tipo, se aproveitava a dimensão de espaço, número de pessoas, sem aquela vista importante que é uma vista mais técnica, Sim. entendeu? Essa simplificação esses documentos, veja, a gente fala muito dos réus que foram processados por homicídio. Para te abrir um estabelecimento, tu tem que era exigido pela legislação de Santa Maria ali que houvesse os moradores da localidade próximo concordassem. Se descobriu que houve falsidade nisso, tem várias pessoas respondendo por falsidade nesses documentos, porque várias pessoas que não moravam ali assinavam como se morassem, dizendo que podia ter o estabelecimento, que não estavam sendo incomodadas. Informações foram feitas e depois modificada a boate sem essa fiscalização. Mas tudo isso, eu te digo o seguinte: a população para a boate estava superlotada. Então não existe alvará que vá ver isso. Claro. Não, Como é que um alvará vai ver se o estabelecimento está superlotado? Depois que houve uma fiscalização e antes de uma nova fiscalização de incêndio, a espuma foi colocada tóxica sem qualquer acompanhamento técnico, sem, eu diria assim, o acompanhamento e a autorização de engenheiro ou de arquiteto. Não havia uma autorização para essa colocação. doutora, não tem um Sem o RT arquiteto? correto. Mas Mas, não tem um arquiteto, um engenheiro acústico que acompanharam? Porque eu vi uns e-mails e pessoas que até indicaram para eles comprarem essa espuma. Porque foi feito uma... Me corrija se eu estou errado, desculpa se eu estiver errado. Essa boate é antes do Kiko e do Mauro, né? Essa boate já existia, eles compram depois. Mas essa espuma foi colocada depois da última fiscalização e sem. Não, o engenheiro não determinou isso, bem pelo Não? contrário. Porque... A orientação do engenheiro era que se fizesse uma parede no fundo, uma parede grossa mais no fundo. Isso foi feito por conta e risco dos proprietários, essa compra. Porque tem, inclusive, E não era um material adequado para esse tipo de coisa, porque tem materiais que não são inflamáveis. Sim. Essa era uma espuma até que vendia em Foi farmácia, esse né? Me material falou. utilizado. Era uma espuma que vendia até em farmácia. Eu achei isso maluco quando saiu na época da Boate Kiss. Eu lembro que em São Paulo fizeram várias matérias mostrando que aquela espuma se vendia em farmácia em São Paulo. Para as pessoas colocarem... Saiu tirando tudo, porque nem... Imagina, quantos adolescentes para fazer estúdio de bateria estavam colocando aquilo no prédio. Eu me lembro que até no prédio que eu morava começou a se falar...
tem alguém aqui que toca bateria e está usando isso? Porque todo mundo começou a se preocupar depois, né, da tragédia. Mas só uma parte antes. Eu me lembro que o Dr. Mauro, ele me falou que teria um arquiteto, por isso que eu estou perguntando, não estou dizendo que quem está certo e quem está errado, até a possibilidade de a senhora aqui colocar isso claramente. Engenheiro, havia um Um engenheiro. engenheiro acústico, né? Uma coisa assim. Um engenheiro de som, eu não sei o mas nome. Como é esse que vai. engenheiro. Tinha um engenheiro que tinha formação nisso, que participou da reforma da boate, só que essas coisas foram feitas depois que esse engenheiro não estava mais trabalhando por conta e risco, entendeu? Tá. Não houve nenhuma orientação, e inclusive até um primeiro momento as defesas alegavam, porque os defensores dos donos da boate começaram a trabalhar, a tragédia aconteceu de sábado para domingo, no domingo já tinha a defesa para os dois proprietários, tá? Eles já tinham contratado advogado. E domingo ou segunda, no máximo É. segunda. E por um dos advogados, ao primeiro momento, houve informação de que o engenheiro é que tinha determinado que se colocasse essa espuma. Só que foi vista a momento da compra dessa espuma, que foi numa loja de colchões, porque ele Isso. negava o engenheiro. E foi muito depois dos laudos dele e da liberação dele, quando ele disse agora provavelmente os decibéis devem estar corretos. Liberou e fez o laudo. Foi depois disso que foi comprado e não tem nenhum documento desse engenheiro sugerindo ou dizendo para comprar essa espuma Entendi. nesse local. Nenhum. E eles Não existe também isso no processo. teve uma E nós temos uma questão que eu digo assim, que não existe alvará que vá permitir uma situação dessas. Se impediu a saída das pessoas. Nós temos lógico. várias testemunhas dizendo isso. Se queria que se pagasse comanda, e isso atrasou o fluxo de saída. Né? A gente tinha uma porta só, os bombeiros não poderiam ter permitido, que tinha que ser um espaço maior, tinha que ser duas portas. Agora, eu te diria o seguinte: mesmo para uma porta, quando a gente impede o fluxo e fecha essas portas foram fechadas inicialmente, tu impede o fluxo de saída e com certeza tu causa mais mortes ainda. Eu me lembro E que. nós temos assim o extintor do local não funcionou. Foi Não, fun- tentado se acionar e não não, funcionou. não funcionou a pessoa. Porque eu, por exemplo, não sei mexer em extintor. Se você me der um, eu vou ficar 2 horas querendo ler o manual de instrução. Ou a pessoa não sabia mexer. Não, a pessoa sabia mexer porque tinha formação, porque ele tinha a sua formação anterior e com curso nessa área. Ah, E então. mais de uma pessoa tentou utilizar até. Então, assim, mas essa testemunha, inclusive, prestou depoimento, né, no processo. E ele tinha, pelo outro trabalho dele, não porque até uma das questões em relação aos alvarás é que o alvará de incêndio exige que tenha brigadista de incêndio, né? E exigia isso. E os bombeiros estavam exigindo isso para renovação. E ninguém na boate tinha treinamento. Eles não fizeram nenhum treinamento nem para situações de emergência, nem para brigadistas, né? Eu digo brigadistas é aqueles, Sim, né? sim. Qualquer estabelecimento maior, dependendo da população, tem que ter aquelas pessoas que saibam andar no fluxo ou direcionar esse fluxo. Tu tem que ter treinamento dos seus funcionários para isso. Não havia. É, porque para as pessoas entenderem, brigadista de incêndio não é bombeiro. As pessoas às vezes confundem. Bombeiro é É, bombeiro e o brigadista isso. tem conhecimento de mexer nessas coisas, mas ele não Mas é é, um mas é um funcionário normal. funcionário. É. No caso também, o que E o. até, deixa eu te dizer que Tá. algumas fotografias nos mostram que os extintores de incêndio não estavam também nos lugares que deveriam estar pendurados. E essas fotografias foram tiradas assim na noite do fato. Então, assim, ainda tinha mais essa questão que qualquer alvará não vai ver que isso está acontecendo, porque no dia que tu vai fazer a fiscalização, isso vai estar lá, né? Sim, Agora não adianta depois tirar, porque com a desculpa, e esse era o motivo de se tirar, porque não ficava legal nas fotos. a estética foi mais importante do que a segurança, basicamente, Exato. né? Também foi feita uma vistoria antes com a pessoa, pelo que eu entendi, tinha um problema de barulho na região. Aí Justamente. foi lá e fizeram, foi bombeiro e foi o pessoal do Ministério Público.
Alguma coisa assim, Isso, fazer foi uma lá de Santa verificação. Maria, né? É. Eu até vi as Mas depois fotos, disso, mas mas depois disso é que foi comprado esse colchão. ah, é? É porque assim, tem uma porta ali que tem Essa essa espuma, né? espuma. Numa das fotos tem uma porta que tem essa espuma. E na foto, inclusive, do Mas Ministério não é a Público. mesma Não é a espuma e não mesma, é, tá? é no lado exterior. Tá. A gente está falando de espumas em lugares diversos e espumas diversas. O que que aconteceu? Antes da reforma, para o barulho, quando tu entrava no estabelecimento, uma espuma, quando tu ia para o caixa, uma espuma. Essa espuma, quando o engenheiro foi fazer as obras, mandou tirar. Essa espuma que ficava nesse local específico foi tirado. Em que lugar que foi colocada a espuma pelos proprietários depois dos laudos, depois de comparecimento de engenheiro, depois de comparecimento do Ministério Público, porque tem as notas da compra, entendeu? Sim, sim. Foi colocada em cima do palco e pintada. Não, e não foi colocada por uma equipe técnica, foi colocada pelos próprios funcionários que trabalhavam de noite na boate, fazendo bico, colando com cascola, não era com uma cola porque também é Anti-inflamável. inflamável, nada disso. E eles, porque fica meio claro, os proprietários orientaram que se passasse um spray, que também é inflamável, em cima. Então, assim, eu te diria que tudo isso foi feito ao alvedrio de qualquer questão de segurança e sem qualquer acompanhamento técnico, Sim. sem qualquer engenheiro ou qualquer RT, qualquer pessoa dizendo isto pode. Ainda mais que é onde o rapaz lá acende a luva, né? E é bem em Que cima era da luva. justamente onde havia os efeitos pirotécnicos, porque havia um incentivo a que fizesse isso, porque isso vai atrair mais público. Ele sabia, porque também é uma outra coisa que eu vi. Eu vou aproveitar aqui para tirar as minhas dúvidas em cima de tudo que eu li, do que me deram entrevista. Os proprietários sabiam que eles iam acender essa chama inflamável? Porque parece que teve uma semana antes, teve alguma coisa de um show lá deles, que teve um videoclipe que realmente teve show pirotécnico e até tinha brigadista, o próprio fogo era aquele fogo não inflamável. Os proprietários tinham consciência de que esse grupo ia acender essa chama? Bom, aí eu vou te entrar num parênteses primeiro sobre o show que houve na boate por parte do proprietário que tinha a sua banda, né? O que que a gente tem de depoimento da pessoa que acendeu? Tem depoimento de pessoa que estava ali nesse local e que diz que nesse dia já tinha superlotação. Não tem não tinha nenhuma incomunicação a qualquer equipe de polícia, porque a polícia, DAMI, departamentos, de que ia ser colocado fogo naquele dia. E essa história de que o fogo era frio não é verdadeira, porque tem testemunhas que dizem que estavam nesse show e que essas pessoas prestaram depoimento e que disseram que não era um fogo frio. Esse show anterior. O show anterior do próprio proprietário. A gente tem outros momentos, fotos e filmagens que mostram o fogo sendo utilizado. E qual que é a certeza que eu tenho de que os proprietários sabiam que ia ser utilizado esse fogo? Claro, né? Eu entrei nesse universo sem conhecer tanto assim como as coisas funcionam, mas a gente, quando tem um show desses, tem uma passagem de som. O que é a passagem de som? Façam um treinamento para verificar se o som está adequado, se as coisas estão lá adequadamente. Esse treinamento foi à tarde e o proprietário estava lá. Nesse momento, já se encontravam e foram levados para lá os fogos. E isso é referido por testemunhas, né, que trabalhavam no estabelecimento e que prestaram depoimento. Na passagem de som já se tinha conhecimento pleno. E, aliás, um dos músicos da banda chega a referir em depoimento que houve uma procura por parte dos proprietários para que se aumentasse o fogo. Mas o fogo que ia ser usado naquele dia era de conhecimento, não só era de conhecimento, como estava lá já desde de tarde, quando o proprietário estava lá junto, porque o proprietário acompanhou a passagem de som. O proprietário Kiko, né? Então Que era não quem era nenhum cuidava. mistério isso. É o Kiko que estava, né? Que é o Kiko que cuidava do dia a dia ali da boate.
A porta, eu entrevistei até o Giovanni, que é um dos sobreviventes, um rapaz que é um herói, né? Ele voltou e pegou, tirou 40 pessoas de lá de dentro, inclusive o irmão dele. Sim, é um Ele, herói. ele fala da saída da porta que tinha. O pessoal do Kiko diz que ele chega na porta, porque a mulher dele estava grávida também. Ele fala, abre, 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 porque os seguranças não estavam sabendo o que estava acontecendo. Mas o que vale é, a porta estava fechada e a porta não pode ficar fechada. É uma porta de emergência, não é isso? Exato. E assim, ó, eu vou te contar que um dos seguranças que se chama Fabiano, que está falecido agora, acho que morreu, não sei se talvez de Covid, me parece. Mas ele prestou depoimento na Justiça Federal, num processo que tramita lá, e narrou que, nesse depoimento em juízo na Justiça, né, que quando começou o incêndio, que o Kiko mandou fechar as portas e segurar as pessoas para que pagassem. Aí é uma Então, crueldade. assim, esse depoimento, inclusive, eu mostrei lá no julgamento para os jurados. Tá? Então, assim, eu diria, as pessoas talvez não, né? Bom, se não dimensionaram a quantidade ou né? O que é certo é o seguinte: se tiver qualquer tumulto num qualquer estabelecimento, tem que ser evacuado. Sim, Se lógico. tivesse um tiroteio lá dentro, as balas ricocheteiam. O que que vai acontecer? Vai vir uma debandada de gente. Eu estou dizendo assim um exemplo outro, né? Não estou falando de fogo. O que Sim. que vai acontecer? As pessoas vão querer sair. Aí tu vai estar se preocupado mais com o bem material. Isso tu recupera, né? Ah, sim. Até porque a maioria das pessoas são honestas. A maioria das pessoas depois vão querer ir lá acertar, até porque não quer, porque são honestas. Os proprietários. Eu assim, Eu assim, desculpa te cortar. A senhora estava falando, eu assim? não, não, pode falar. Os proprietários ofereceram ajuda no dia seguinte? Tem seguro? Como é que Pois foram é, eles? essa é a grande questão, e até foi uma das perguntas do juiz, né? O doutor Orlando, que conduziu muito bem esse júri, fez para mim um trabalho brilhante. Ele nos interrogatórios dizia, mas em algum momento o senhor ofereceu ajuda financeira, procurou, pediu desculpas, mandou uma carta para as famílias, para a associação, porque foi criada a Associação das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia, fez algum pronunciamento querendo alcançar valores monetários, chegou aí porque não por si, mas por interpostas pessoas, como pode ser até um advogado, né, representando, entregando, já que, eu não posso ir porque pessoas estão raivosas contra mim. Bom, mas meu advogado vai lá e entrega minha. Nunca. E eu acho que essa dor as famílias também carregam. Inclusive, as pessoas que eram funcionários do estabelecimento até hoje, algumas tiveram que entrar na justiça para buscar seus valores, né? Porque nem isso foi pago. Tá? Tiveram valores bloqueados na sequência, mas assim, às vezes eu até nem falo no apoio financeiro, eu falo do apoio moral, sabe? Do apoio de escrever, de pedir desculpas, de dizer que está sofrendo, de pedir perdão. Nunca existiu esse gesto. Ninguém quer ser responsabilizado pelo que aconteceu, sempre quer se atribuir a culpa a terceiros. Quando foram condenados, eu digo assim, eu entendo que a hombridade deveria dizer assim, bom, agora chega, eu vou cumprir. Essas pessoas vão cumprir o quê? 3, 4 anos presas. A maioria dessas pessoas eram jovens e nunca mais vão ter as suas vidas, né? As famílias foram desestruturadas, pessoas tiveram que mudar totalmente suas vidas, mesmo sobreviventes. Então, assim, cumpre, sabe? Mas não. Aí se recorre, se busca anular, se quer fazer um novo júri, novo sofrimento, nova dor. É muito triste. Os donos, a senhora apontou muito bem as suas responsabilidades. Tem outros dois acusados, que são Marcelo de Jesus e o Luciano Bonilha, né? Eles são do grupo, é isso? Do grupo de Isso. Na música? verdade, o Luciano Bonilha, ele tinha voltado para a banda, ele fazia esses agenciamentos e tal, e ele foi um dos idealizadores que a banda voltasse a usar fogo, que a banda tinha usado, parece que estava parado e tal.
e era o responsável pelas compras. Ele que fazia as compras. Quando ele foi na loja, foi o proprietário do estabelecimento o proprietário e o vendedor ali são muito claros que foi perguntado e foi dito que aquele fogo era para ambiente externo, que não era o valor de diferença de uma coisa e de outra, é que nem a espuma que não seria inflamável e a outra é de 50, vamos supor, uma é 50 e outra é 5 mil, né? Eu não me recordo agora exatos valores, mas desse ali eu me lembro que era R$ 5, outro era 50 cada fogo. E se comprou fora da caixa, e dentro da caixa, mas se comprava habitualmente e sendo alertado, consta inclusive da caixa, que está apreendida, foi apreendida a caixa, que era para utilização em ambiente externo, que não podia ser utilizado em ambiente interno. E o músico pula, né, faz o fogo aparecer, e quando faz o fogo aparecer, ele ainda está com o microfone, e o microfone tem microfonia porque foi filmado esse momento. E ele tinha a opção, a oportunidade de ter dito para as pessoas: pegou fogo, saiam! A primeira coisa que você faz quando você vê fogo, né? Fogo, fogo. Ele larga o microfone e sai. Essas são as responsabilidades deles. Por isso eles também são acusados. Entendi, tá. E por isso também foram condenados, né? Essa foi a opção que houve no julgamento, né? Da população de condenar. Não entendi o motivo deles. E agora é óbvio. Correto. Agora, qual era a capacidade para a boate funcionar? Eu diria assim que foi feita uma perícias e etc., em torno de 600 pessoas. Mas não teve um erro também dos bombeiros, né? Que teve até um julgamento deles, que um bombeiro Isso, na verdade, os bombeiros até foram condenados ali, justamente por causa desse programa, e aí tentaram introduzir dados falsos para dizer que eles tinham feito planejamento ali, que eles tinham dimensionado corretamente as pessoas, tal, introduziu uma maquete ali, um laudo do local. Bom, esses foram processos que tramitaram na Justiça Militar, né? Sim. Mas eu diria que as pessoas que frequentavam a boate, porque vários dos sobreviventes eram frequentadores dos estabelecimentos, referem que não dava para se mexer, né, aquela noite, que tu não conseguia, e que certamente falam em mais de 1.000 pessoas. A gente tem, eu diria assim, 242 mortos, 636 feridos ali, só ali, né? E várias pessoas não foram identificadas na época. Várias pessoas, eu digo isso porque depois disso eu soube de várias outras pessoas que estavam na boate que nem foram, porque não foram atendidas em nenhum hospital. Entendi. E aí, então, não se conseguiu identificar, e a gente está falando, então, assim... Oficialmente está falando de 800, 900 pessoas quase, não é isso? Mais 900. Oficialmente são... vamos na matemática aqui, que eu sou de humanas, vou ter que fazer a conta. Tá. 7, são 878 pessoas, é isso? Porque são 242 mortos, 636 pessoas feridas, que se sabem feridas, fora essas outras que a senhora disse que... que muitas pessoas não foram... E gente que saiu e foi embora. E que não eram da cidade, voltaram para suas cidades, não tiveram atendimento médico, então, assim, que não se conseguiu apurar quem são, entendeu? Eu diria que, no mínimo, tinham mais de 1.000 pessoas. Eu calculo que umas 1.200. Por que o julgamento... Mas aí eu estou falando num cálculo... Tá. A senhora está falando no cálculo? Um cálculo do que eu imagino, assim, centralizando, assim, mais ou menos do que porque se perguntou para muitas pessoas, né, quantas pessoas tinha. Todo mundo fala em superlotação, superlotado, superlotado, superlotado. E aí algumas diziam 2.000, outras 1.000. Eu ficaria no cálculo de 1.000 a 1.200. Porque é normal, você sabe, você não consegue contar as pessoas, mas você sabe quando está de mais ou de menos ou normal, né?
Qualquer festa, qualquer show, qualquer lugar que você vai falar, está muito cheio. Você consegue olhar, você consegue sentir, né? Doutora, foi muito surpreendente, o julgamento foi muito emocionante, eu assisti muitas vezes. Eu vi a dor das vítimas, também vi o medo dos acusados, porque eles queriam, o desejo é que fosse homicídio culposo e eles estavam sendo julgados por homicídio doloso, correto? Correto. E aí vocês conseguiram, foi um julgamento extenso, foi um julgamento que novamente mobilizou o país todo, 10 dias. E aí foram acusados, mas depois de o quê? 6 meses, 8 meses? Porque foi em agosto, né, do ano passado. Agosto. E o julgamento acho que foi em 8 dezembro, meses. Né? 8 meses depois. Terminou dia 10 de dezembro. E quase 8 meses depois, exatamente, vem a anulação do julgamento. Por que esse julgamento foi anulado? O que se levou em consideração para se anular um julgamento na verdade, dessa magnitude? Eu entendo que nenhuma das causas de anulação ela subsiste, né, em Brasília. A primeira questão que se anulou foi pelo número de jurados sorteados, dizendo que tinham que ter sido sorteados, não podiam ter sido sorteados jurados na quantidade que o juiz decidiu sortear, e tinha uma decisão dizendo isso, que não houve recurso dessa decisão, ninguém recorreu dessa decisão, nenhuma das defesas, e depois se planta como nulidade. Eu vou dizer o seguinte, atualmente, e sempre que eu faço júri, a gente nunca chama só 25 jurados por mês. Porque se eu chamar 25 jurados, a gente não tem julgamento. A gente tem que chamar, a gente está falando de uma capital, e com várias pessoas que tinham, às vezes, mesmo sendo Porto Alegre, conhecidos, eram de Santa Maria, tinham um envolvimento, né, problemas. A gente está falando de um ano de Covid, com várias pessoas com intercorrências de saúde que impediam de trabalhar e tudo mais, e acompanhando familiares também idosos, acompanhando grupos de risco. Então, a gente está falando assim, de um ano que os números de dispensas de jurados foram astronômicos. Para um júri dessa magnitude, a gente tem que ter até uma organização dos jurados das suas vidas pessoais, porque, por exemplo, alguém tem a filha pequena, como é que vai fazer para ir voltar da escola? Então, assim, a defesa queria que só fossem sorteados 25 jurados. Se a gente tivesse sorteado 25 jurados, desses 25 oficiais, só 4 estavam lá. Só 4. E são quantos jurados no total? Para a gente começar uma sessão de julgamento, precisa 15. Mas, no caso, como tinham 3 recusas para cada defesa e mais 3 pelo Ministério Público, a gente precisava mais que isso, a gente precisava dos 25. Uhum. Então, assim, nunca os juízes aqui em Porto Alegre sorteiam só 25, nenhum dos juízes sorteia só 25, porque a gente está falando de uma cidade que as pessoas se mudam, é uma cidade grande, como é que muitas pessoas mudam de cidade, mudam de bairro, tu não consegue localizar, e a gente estava falando no momento de Covid. Sim. Intensa, com todo mundo ainda com muito medo. O julgamento foi feito com máscaras, né? Todas as pessoas que participaram do julgamento tinham que ser vacinadas, inclusive os jurados. Não se permitiu nenhum jurado sem vacinação, porque qual era o risco? Se algum dos jurados pegasse Covid, a gente ia ter que interromper o julgamento. Lógico. E fora a contaminação toda. Ele podia contaminar um monte de gente e matar pessoas, né? Isso, então assim, tinha toda uma preocupação com essa situação. Então, a primeira questão que se alega é isso. Olha, nós temos várias decisões do Superior Tribunal de Justiça em relação a essa questão de número de jurados, permitindo que o sorteio seja maior. A segunda questão que se alegou foi uma reunião do juiz com os jurados. O juiz, eu vou dizer que fez um trabalho, no meu entender, brilhante, porque eu quero ver quantos juízes encarariam um júri com todos esses dias e com toda a atenção desses dias. Com toda essa comoção emocional, essa comoção humana, né? Foi uma comoção humana, esse julgamento era humano demais. Assim, segurar os jurados. Hoje em dia, assim, ó, eu tô falando contigo, eu não tô olhando meu celular, tá aqui na minha mesa, tá? Mas, assim, 10 dias os jurados sem poder usar celular, sem ter contato com família, sem ter olhar a imprensa. Quantas horas as pessoas ficam sem abrir um celular, entendeu? Eu morreria. Que o celular eu não conseguiria. Eu vou entrar em aquela coisa de gente que é viciada, que fica
Imagina, se me tirar 10 dias do celular, eu morro. Não dá. Eu não poderia ser seu jurado durante 10 dias, não é verdade? Então, tu veja, aí, assim, o juiz, qual que é a função do juiz? É presidir o júri, mas também ver a sanidade dos jurados. Se precisam dormir, estão cansados, se querem parar, se querem ir no toalete. Então, assim, é óbvio, o juiz por várias vezes se reúne com os jurados. Em qualquer julgamento isso acontece. Então, eu diria que é um argumento assim, e que nem houve impugnação em ata, e tudo que tu acontece, tu tem que registrar para que. Nem isso eles fizeram e depois pede nulidade porque o juiz conversou com os jurados. Todos os julgamentos dos juízes conversam com os jurados. A terceira questão foi alegada que meu colega, Dr. Davi, que fez o júri comigo, falou de uma teoria, teorias num segundo momento nossa de fala do Ministério Público, dizendo que isso era uma inovação. Olha, essas teorias, no meu entender, é só uma explicação da tese, é só um argumento a mais de explicação da tese. Eu não entendo que isso seja uma inovação, porque as teses eram exatamente as mesmas, desde o início, e nunca se mudou. E a quarta questão foi as perguntas que são feitas aos jurados, uma impugnação a uma das formas da pergunta sobre o dolo. E que toda a vida a gente sempre fez dessa forma. Eu acho que houve um preciosismo às formas, em detrimento do sentimento e de todo o trabalho e esforço para esse julgamento ter início, meio e fim. Para a gente falar em nulidade, tem que haver prejuízo. Eu entendo que nenhuma dessas questões, se tivesse sido modificada, como, vamos supor, só tivesse 25 jurados e eles comparecessem. Se tem 100, e no caso compareceram 60, né, e foram para a urna só 25, isso muda a decisão do júri? Isso tem algum prejuízo para a decisão dos jurados? Nenhuma das nulidades arguidas, eu entendo que levaria a um prejuízo e, segundo, a uma mudança de decisão dos jurados. Então, me parece que se esqueceu de toda a dificuldade que é tu levar adiante um julgamento desse, com tanta atenção e todo o sofrimento. Eu sei o que eu vi nesse julgamento e o desespero, pais passando mal, sendo atendidos, familiares, vítimas, sobreviventes. Eu vou te dizer, parece-me que se preocupou que as coisas têm que ter, vamos obedecer uma norma expressa da lei de 25. Daí que tinha 50 ou 60, na urna foram 25 nomes, que eram de conhecimento de todos, anterior. Então, quando a gente está preocupado mais com as formas e não com as pessoas por trás dos processos, se cometem injustiças. Essa anulação é uma tremenda de uma injustiça. E eu tenho confiança plena que nós vamos reverter no STJ, no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Só que isso vai levar mais 1 ou 2 anos. Eu ia perguntar para a senhora quando que Enquanto sai isso, mais 2 anos? Enquanto isso, nada é feito? eu imagino que 1 ou 2 anos. Eu não sei se o Superior Tribunal de Justiça vai dar prioridade ou não, espero que dê. Mas nem chegou ainda lá. Ainda está aqui no tribunal, sendo feitas contrarrazões, análises. Quer dizer, nem chegou ainda, nossos recursos nem chegaram ainda em Brasília. A gente está Uau. falando de 1 agosto, corre o risco de agosto, de mais, né, do ano que vem, a gente não tem ainda uma decisão de Brasília. Eu espero que tenha, sinceramente, eu espero que tenha. Mas imagina se a gente não tiver nem em agosto uma decisão, 1 ano e meio a mais. Não foi um crime banal, né? Não foi o furto de galinha. Foram milhares de vidas que nunca mais vão ser as mesmas. Sim. E é o fechado. Eu digo que um julgamento é o fechar do caixão para a família, né? Muitas dessas famílias Eu fecham o sempre caixão digo de isso. fato depois do julgamento, não é? Eu trabalho, como eu te disse, né? Desde 1998 eu sou promotora de justiça e minha atuação sempre, toda a minha vida, minha carreira é no Tribunal do Júri, né? Só em Porto Alegre, na primeira vara do júri, eu tô desde 2004. Só em Porto Alegre, né? Fora meu tempo de interior.
E eu sempre digo que o julgamento, ele é muito doloroso para as famílias, porque ele vem tudo de novo, né? Toda a dor de novo. Os dias que se segue ao julgamento são pesados, porque tu ainda está naquele reviver, mas depois vem uma sensação de paz. Tu sabe que teu ente não volta, mas tu fez o teu possível, tu acompanhou, teve uma resposta. Então, assim, a gente não está conseguindo ter esse fechamento, entendeu? Sim. Essas famílias não sentem uma crença mais no judiciário, não sentem uma crença nas instituições públicas. E eu, infelizmente, né, não me pertenceu essa decisão de nulidade, né? E eu fiz todo o meu possível para que o julgamento fosse regular. E eu tenho convicção plena que o doutor Orlando, que presidiu o julgamento, também fez. E eu lamento bastante a decisão do tribunal, que não soube dar um fim, e também dos advogados, sabe? Aceitassem, os réus aceitassem, cumprissem o que tem para cumprir. Chega. Cada vez que a gente fala de novo, a gente está. E quanto mais tempo a gente demorar para ter uma definição, mais o nome de todos eles é divulgado, mais a imagem deles é divulgada, e mais o assunto é batido, porque se a gente tivesse uma resposta, hoje a gente estaria dizendo, bom, agora já foram julgados, condenados, estão cumprindo. Não, a gente diz, continua discutindo o mesmo processo. É muita dor. Os bombeiros que tentaram ali botar um número, burlar ali, né, o documento que não estava errado, foram julgados, dentro da condenação do Tribunal Militar foram condenados. A senhora acha que faltaria também mais gente que poderia ter sido colocada como réu? Por exemplo, as pessoas da prefeitura, de Alvará, ou isso eles não tinham esse poder de evitar o crime, a tragédia? É o que eu sempre digo, a gente tem que pensar que quem que é responsável pelo dolo, né? Pelo dolo, na conduta dolosa, né? Porque a gente está falando de homicídio Isso. doloso. E como eu disse, não existe alvará que ia impedir superlotação, não existe alvará que ia impedir que tirasse dos locais que tinham que estar os extintores de incêndio, não existe, né, não existe alvará que ia impedir que as portas ficassem fechadas, não existe alvará que ia impedir a pessoa de lá, tendo saber do que tem que comprar um tipo de fogo, comprar outro, e nem do outro ter que dizer no microfone e não dizer. Então, essas condutas, elas não têm relação com a existência ou não, no meu ver, dos alvarás. Não fui eu que fiz a denúncia desse processo, eu assumi ele para o Já para o julgamento, júri né? mesmo, Essa né? denúncia pelos colegas, né? Mas o que que eles objetivaram, e eu, assim, até porque conversei com eles, tudo, era punir de uma forma dolosa quem a gente podia provar que havia uma conduta efetivamente dolosa. O que eu posso apontar como um dolo de uma pessoa que permitiu que abrisse um estabelecimento que foi, inclusive, baseado em parâmetros errados, porque os documentos das pessoas que assinaram nem era verdadeiro. E esses Os documentos documentos, apresentados não era verdadeiro. esses Eu documentos quero também dizer, foram o Kiko e o Marcos que mostraram esses documentos ou são dos donos anteriores? esses documentos apresentados são anteriores, né? E até eu diria assim, né? O Kiko, efetivamente, no papel, nunca esteve na boate no nome dele, né? É só do Marcos? Eu Nunca esteve. achei que era só. Eu acho que era. Tinha entendido que era dos dois. Mauro, se você está falando de Mauro. É. No papel, como dono efetivo, no contrato social, nunca esteve. Então, a gente também tem processamento das pessoas até por essas falsidades do contrato social, porque se Desculpa, eu não colocar o entendi. nome de laranjas. O Mauro não é ou o Kiko que não é no contrato social? O Kiko nunca esteve no contrato social. Ah, eu Então, a tinha gente tem entendido que até era dos dois. falsidade. É dos dois a boate, só que, na No verdade, papel, no não. papel. Então, a gente até tem processamento das pessoas por falsidade de contrato, porque o contrato estava em nome de laranjas. Esse processo também está tramitando. Ah, também tem esse. Esse é criminal também? Sim, também. Tá. Nossa, uma coisa Não, é. mas aí não sou eu que atuo nesse Sim, processo, mas é um porque processo. aí, É um processo que está também sim, é um tramitando. processo. É.
Então, assim, e inclusive com os donos de fato e contra as pessoas que se serviram de laranja, né? Eu diria, no meu entender, o Kiko sempre foi proprietário, tá? No meu entender, ele desde o início. Eu estou falando o que eu penso, né? Sim, Mas vamos ver o que esse processo criminal vai vai acabar mostrar. concluindo, porque aí já não é. Vai mostrar. A senhora falou uma coisa que assim, eu digo que depois do 11 de setembro a vida Mas aí de. eu estou falando assim, eu não, eu estou falando que esse processo eu não atuo, né? Mas eu para mim, né? Estou falando, eu acho, eu acredito nisso, mas se comprou um segundo momento, ele comprou, porque ele alega que comprou um segundo momento. Essa boate foi aberta a um primeiro momento sem qualquer alvará. E quando ele comprou, que ele admite que comprou, que ele não admite que comprou desde o início, que não era proprietário desde o início, não tinha alvará. E ele estava funcionando sem alvará. E ele continuava, e ele abriu, inclusive, uma época sem alvará. Mas no momento estava tudo Isso é ok. a origem. Mas Hã? no momento No da do momento, sim, no momento que os alvarás, o de incêndio já tinha sido requerido, enfim, tá? estava dentro dos trâmites ali corretos dessa parte. Não estou dizendo que Estava nos trâmites. estavam corretos. A senhora falou uma coisa que Não, não, estava nos trâmites. estava no céu. Eu digo que 11 de setembro mudou a vida de qualquer ser humano no mundo, porque desde então viajar se tornou um inferno. Sim. Mas a gente entende por quê. A Boate Kiss, ela me trouxe para minha vida pessoal algo que eu já não gostava muito de lugar com muita gente. Desde então, desde a Boate Kiss, eu fico olhando se a porta está aberta, quando eu tenho que ir, se tem muita gente. Ficou uma coisa natural na minha cabeça. Olha, extintor de incêndio, sabe aquela coisa? A Boate Kiss me trouxe esses starts. Mas a senhora me contou algo que me impressionou, que ao invés de a legislação, ainda mais no Rio Grande do Sul, endurecer, parece que amoleceu. Não é isso? A senhora falou no começo que. Tinham endurecido e agora flexibilizaram Então, depois do julgamento. eu ia perguntar, a senhora acha que a Boate Kiss, porque toda tragédia pode trazer um legado Eu positivo. entendo que esse é o legado dela. Ela É é, uma mudança de comportamento. e também de legislações, a senhora acha que é possível hoje ter, é menos possível termos uma Boate Kiss acontecendo? Graças à Boate Kiss? Eu assim, eu assim estou aqui praticamente encerrando aqui minha fala contigo, né? Mas assim eu te diria, é, eu não consigo. Está falando de ti, né? Eu É estou falando eu? eu Ah, não tá. consigo entrar num estabelecimento sem olhar onde estão as saídas, sem ver nas entradas dos estabelecimentos. Atualmente não existia isso. Tem que ter um número de pessoas que podem estar no Sim. estabelecimento. Isso eu já olho também. Que Eu antiga, vejo que tem que ter um número eu, que capacidade máxima. Eu vejo essas plaquinhas. isso. Eu não consigo não olhar para isso. E eu tenho que saber exatamente como eu posso sair, Qual é a minha rota de fuga? se está É, destruído. Eu entendo que muitas pessoas, assim como eu, como tu, mas assim, começaram a ter esta consciência que não tinham até então. Começaram a ter essa consciência de, eu digo assim, se meu filho tivesse numa boate como essa, eu quero que ele vá embora. Eu tenho um filho, né, que é é, adolescente, né, fez 17 anos agora em janeiro. Eu digo, se ele estiver numa boate desses, eu espero que ele tenha se conscientizado. Então, eu entendo que, e falei isso muitas vezes durante o julgamento, a gente não tem como reescrever o passado, mas a gente tem como, é uma carta em branco o futuro. A tragédia essa da Boate Kiss tinha que ser um reescrever. E na época, todos os estabelecimentos no Rio Grande do Sul foram fechados e foram vistoriados e foram extremamente vistoriados na época que aconteceu aqui. E teve uma lei que recrudesceu os requisitos, para que concessões de alvará de incêndio, que são fundamentais. E aí eu digo, e o ano passado, depois que a gente teve o julgamento, logo que houve anulação, essa lei foi flexibilizada.
Quando foi flexibilizada, eu assim parece que eu me sinto com todo um trabalho, um esforço, porque um esforço, porque eu passei a integrar essa grande família que é a família daqui, sobreviventes. Eu me sinto parte disso tudo, né? Parece-me que fica uma coisa em vão, né? Então não é só a sensação de impunidade em relação a uma resposta jurídica, é uma sensação de impunidade em relação ao legislador e a quem tem que fiscalizar, que deve ter pressionado as pessoas que têm que ser fiscalizadas, que não querem tantas exigências, porque a lei foi modificada. A gente tinha que pensar sempre em mais estrutura de segurança e não no menos, Sim. né? A gente não ouve falar, às vezes, que tem esses parques de diversão, cai o brinquedo. Isso é um alvará que não deve ter sido concedido. Não, não é verdade? Uma Sim, sim, manutenção que não sim. está sendo feita, um alvará que não está. Então, eu digo assim, infelizmente, a mudança cultural tem que ser de todos, daqueles que têm o estabelecimento, que querem que o seu estabelecimento funcione, mas com todas as seguranças, daqueles que frequentam o estabelecimento para saber que se não tiver adequadamente, tem que denunciar, tem que informar e tem que sair desse local, não tem que frequentar. E tem que ser daqueles que legislam, no sentido de que as leis sejam rígidas nesse aspecto. Claro. Eu acredito que no Brasil nós não teríamos uma nova Boate Kiss. Mas posso acreditar com veemência? Não, porque um pouco antes do julgamento da Kiss, eu sei que teve uma situação de fogo numa boate, acho que foi num show em Minas Gerais, ou coisa que o vale. Agora eu não me recordo exatamente o estado. Eu até juntei no processo antes do julgamento, e agora já me desculpe, assim, que agora eu não me lembro, assim, Não, mas foi também assim eu não, um não tinha mês mais visto. ou menos. Um mês mais ou menos antes. E teve agora mesmo numa outra boate em outro país também, problema de fogo, né, em um estabelecimento. A gente tem que pensar que um pouco antes da Kiss, uns anos antes, teve uma boate na Argentina chamada Cromagnon, que também teve problema de fogo e não se aprendeu, a gente não aprendeu com os irmãos, né, É verdade. estão Tem aqui do razão. lado. É. Lembra dessa história Sim, dessa lembro, boate lembro, Cromagnon, agora lembro. que É eu estou verdade. Agora que falando? você falou, eu lembrei. Nossa, a verdade é pouco antes da Boate que Então, teve gente que morreu lá também, né? Foi feia a coisa lá. muita gente que morreu e muita gente Foi, ficou com problemas. Então, é, assim, eu só posso dizer o seguinte: essa evolução é uma evolução que eu passei todo o juízo dizendo assim, para que não se repita, para que não se esqueça. Porque se a gente esquece, a gente comete os mesmos vícios e os mesmos erros. E o futuro ele tem que ser reescrito sem isso. tem razão. Esse futuro eu quero participar. E eu quero dizer que um dia eu fui responsável por essa mudança também, na minha luta. É uma luta que também é minha. Legal. Ó, doutora, fica o convite para a gente conversar depois, pelo menos. Espero que não daqui 2 anos, espero que mais em breve, para a gente conversar quando tivermos a resposta lá de Brasília sobre a anulação do. Botar à disposição, né? E até porque eu sempre digo assim, a minha mensagem é assim para os familiares, porque eles são os que mais sofrem, né? Eu digo assim, olha, confiem que a gente vai reverter. Mas se a gente não reverter, eu vou respirar fundo, eu vou sofrer de novo, eu vou chorar de novo, porque eu chorei muito. Eu vou desorganizar minha saúde, porque meus exames de saúde todos, né, se desorganizaram. Vou desorganizar a minha vida pessoal, mas eu vou lutar de novo, porque é uma luta que vale a pena. Eu ia perguntar para a senhora se por um acaso sair confirmada a anulação, se a senhora está pronta para a batalha de novo, a senhora já acabou de me responder. Estou pronto, estou Muito pronto. bem. E estarei lá. E E estarei lá. eu estarei depois entrevistando a senhora também. E antes também, para saber como é Mas eu que espero que isso não estaremos aconteça. juntos. Não, Que a gente- estaremos juntos ou na reversão ou no novo julgamento, que venha o que vier, que eu espero que a justiça seja feita de alguma maneira. Doutora, mais algum ponto desse caso que eu não perguntei para a senhora, que a senhora gostaria de falar? Nesses Eu 10 acho que é anos? isso aí, 10 anos, né? Eu diria que nesses 10 anos, além dos 4 réus, mais
47 pessoas foram processadas em decorrência de situações envolvendo a boate. Ah. 47. E essas Mas não por homicídio. 47, elas foram condenadas, essas 47 pessoas? Alguns sim, outros os processos nem estão tramitando, ainda estão em trâmite, na justiça lá em Santa Maria. E nesse assim, encerramento da minha oportunidade aqui de falar, né? Eu, eu digo assim, o luto é a luta foi a frase que as famílias começaram dizendo, né? As famílias escreveram isso na fachada da boate. O luto é a luta. O luto deles é um luto de todos os brasileiros, porque todo mundo sofreu com eles. E vamos à luta por uma sociedade melhor, por um mundo melhor, porque eu sou uma idealista e eu ainda acredito nisso. Por isso que eu estou onde eu ainda estou trabalhando, porque eu tenho uma vida muito sacrificada no júri, mas eu entendo que o luto tem que ser sempre uma luta por justiça e por mudanças. E eu estou aqui para isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, toda a luta precisa de bons soldados. Que bom que a senhora é uma soldada ali junto dessa batalha. Que a gente precisa de promotores e todo mundo assim que lute pela justiça. Doutora, muito obrigado, foi um prazer conhecê-la e em breve a gente se fala. Torço que em breve, para que seja o que vier, que venha logo, né? E não fica assim Isso. 2 anos. Não, que venha logo. Que venha logo, que tiver que vier, que vem. Mas logo. Muito obrigado, doutora, pelo seu tempo, que eu sei que é super encurtado, ainda mais com esses 10 anos de Boate e até uma próxima, com certeza. Até uma próxima, muito obrigada. Até. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigado.